Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Então, pessoal, estamos aqui na cidade de Toledo, Paraná. E para quem não sabe, pessoal, aqui quem fala com vocês é o empreendedor sem ponto, pessoal. Falo isso com muito orgulho, porque tive a coragem e a ousadia e a direção de Deus de começar o meu negócio que muito sonhei. E hoje, pessoal, é um dia de chuva por aqui, pessoal. Choveu, né? O Paraná, região oeste, chove muito, pessoal. Sempre tem uma chuvinha por aqui, boa tarde. E hoje, então, pessoal, foi um dia que vendemos algumas capas de chuva. Inclusive, eu vou sair para entregar daqui mais um pouco, tá? Vou fechar a loja às 5 horas da tarde para fazer essas entreguinhas que surgiram, pessoal. Exatamente. A gente tem que lutar, né? Pessoal, mas o assunto de hoje é o seguinte: não é inteligência chamar o presidente Lula de ladrão, tá? Não é. E se você não concorda, fique até o final do vídeo que você vai saber o porquê. Pessoal, muita gente está cometendo esse erro, tá? Muita gente está fazendo isso. E isso não tá certo, pessoal. Isso não tá certo, tá? Alguém pode até dizer, mas não tá, realmente não tá fácil. A economia piorou, a economia não está aquela coisa como deveria. Ah, mas está faltando... Sim, a geração Z não quer ocupar certos trabalhos. Então, a tendência é sobrar vagas de emprego mesmo. Aqui na minha cidade tem muitas vagas sobrando, mas não é questão da política do nosso presidente Lula, né? Do nosso presidente que ocupa o cargo de presidente hoje, né? O problema é que a geração Z está dizendo, não quero, tá? É isso. Mas o porquê que não pode fazer isso com o presidente Lula? Por quê? Porque o presidente Lula, querendo eu ou não, certo? Ou não queira você e nem eu, fique sabendo de uma coisa: o presidente Lula é uma autoridade constituída por Deus, certo? Ele é, queira você ou não queira, o presidente Lula é uma autoridade constituída por Deus, ok? E às vezes alguém diz, mas ele não é. Gente, ele não é, por que ele não é? Talvez eu esteja falando com pessoas católicas, com pessoas evangélicas, com pessoas de várias religiões, né? Ou melhor, estou falando com cristãos, certo? Com espírita, com vários tipos de crença. Eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Vocês já viram dizer de autoridade sem submeter outra autoridade? Pessoal, não existe, certo? O presidente Lula, ele é presidente porque Deus quis, certo? E ele sabe disso, Então, antes dele ser presidente, a autoridade maior concedeu ele ser autoridade. Mas houve roubo, houve fraude na eleição. Pessoal, é o seguinte: a vontade de Deus prevaleceu. Pode ter certeza disso. Se Deus quisesse, ele não sentaria nem na cadeira de presidente. Ele nem subiria a rampa se Deus não quisesse. Não sei se vocês lembram de um presidente da República que se elegeu em 1984 para 85, ele tomava posse, né? Tancredo Neves. O que aconteceu com ele? Vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele não pôde subir nem na rampa para pegar a faixa. Morreu, certo? E aí você vai me dizer para mim daí que Deus não queria que o Lula assumisse. Pessoal, não brinque com essas coisas, tá? Não brinque com essas coisas. É melhor nós termos um presidente, certo? E eu não concordo com ele. Eu não concordo jamais. Eu não estou contente com ele. Mas antes de eu criticar ele, eu reconheço que ele é uma autoridade constituída por Deus, certo? Eu reconheço. Não tá bom? E eu, como cristão, eu devorar. Não estou gostando da maneira como Lula trabalha, eu devorar, certo? É preferível ter um presidente como Lula governando do que nós termos um Maduro da vida. Mas o Lula é quase igual. É quase igual, mas não é ainda. Ainda bem que não é ainda. Ainda existe um limite no Brasil, certo? E lá não tem. Lá não tem.
Ah, mas é a mesma farinha do... Pessoal, essa farinha está quase acabando, se você pensa assim, tá? Está quase acabando. Não é inteligência dizer que o presidente Lula é ladrão. Não faça isso. Você que está fazendo isso, pare de fazer isso, certo? Pare de fazer isso, porque você está cometendo um grande erro como cristão e como cidadão também. Ah, você está puxando o saco. Não, eu não puxo o saco de ninguém. Eu estou apenas mostrando para vocês o que é ser cristão, tá? O que é ser cristão. E olha, pessoal, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou mostrar para vocês aqui o porquê não pode usar esse predicado contra o presidente Lula. Porque é errado. Primeiro, certo? Em Romanos 13, e no versículo 1, diz assim, né? Toda alma, olha aqui, ó, minha Bíblia é tão riscada de tanto que eu li, tá? Que eu li. Toda alma está sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então você está entendendo por que nós, como cristãos, não podemos seguir a maioria, certo? Que está aí chamando o nosso presidente de ladrão na internet. Eu vejo direto, eu vejo. Todo dia tem alguém que está fazendo. Pessoal, não, isso não é o caminho correto. Não é o caminho certo, certo? Se o Lula ir mal, nós também vamos ir mal, certo? Se o Lula ir mal, a nossa economia também vai mal. Se o Lula ser um presidente fracassado, nós também seremos uma nação fracassada. Então entenda isso, que ele é uma autoridade que Deus aceitou. Que Deus aceitou que ele fosse autoridade. Ah, mas houve fraude. É outra coisa. É outra história. Nós não temos nada a ver com a fraude que aconteceu. Não temos nada a ver com isso, se alguém acredita nisso, certo? Certo? Não temos nada a ver. O que eu estou dizendo é que Deus aceitou ele como autoridade, certo? E a outra, por que nós não podemos jamais fazer isso que muitos aí estão fazendo, né? Estão chamando ele de ladrão, estão fazendo isso. Pessoal, isso é errado. É errado. Não tem aprovação de Deus fazer uma coisa dessa. Não tem. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Olha aqui, ó. Em 2 Timóteo 2 e 1, diz assim. Olha aqui, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam depreações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Pessoal, eu já disse, como cristão, não podemos fazer isso, certo? Não podemos jamais. Eu, como cristão, tenho o dever de orar por ele. Eu estou orando pelo nosso presidente, estou orando. Você acha que eu estou contente com ele? Não, eu não concordo, pessoal. Não concordo jamais com as ações dele. Jamais. Jamais. Mas eu tenho obrigação de dobrar meu joelho e dizer, Senhor, tem misericórdia do nosso presidente da República. Não permita com que os pensamentos malignos façam morada na mente dele, mas que façam morada os pensamentos inspirados do Senhor para melhorar a economia, para ajudar os pequenos empresários, os grandes empresários, para melhorar a exportação, para melhorar a importação, certo? Para pelo menos os brasileiros terem uma dignidade de vida melhor, né? Essa é a minha oração. Eu peço sempre a Deus isso. Agora, esse negócio de ficar fazendo isso, pessoal, eu volto a falar, não é uma atitude inteligente usar esse predicativo, tá? Não é. Se você está fazendo isso, pare de fazer isso e comece a orar, comece a rezar, você que tem fé em rezar, que você vai ver que as coisas vão ser muito melhor, tá? Para a nossa nação, O presidente Lula, certo? Uma pessoa que veio de uma família pobre e ele se destacou sendo operário em ter diálogo, certo? E em ter também relacionamento com os outros operários e também por ele ser bom em persuasão, em persuadir,
né? Ou seja, ele descobriu razão sendo analfabeto. Sendo uma pessoa que não teve... Não, analfabeto não dá pra dizer. Uma pessoa que não teve acesso à cultura como muitos tiveram, educação como muitos tiveram. Uma pessoa de quarta série, apenas quarta série, conseguiu organizar sindicato, certo? Conseguiu fazer discursos, convenceu pessoas, por mais que é uma ideia errada, por mais que é um comunismo errado, certo? Por mais que é um pensamento político que eu não concordo, que eu como cristão não posso concordar e não consigo concordar, certo? Ele demonstra ser uma pessoa muito inteligente, pode ter certeza, ele é uma pessoa muito inteligente. Então às vezes eu fico pensando, você já imaginou como seria o Luiz Inácio da Silva Lula, certo? Sendo um servo de Deus, você já imaginou como seria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo uma pessoa que lutasse por dias melhores no Brasil? Gente, ele poderia ser o melhor presidente que o Brasil já teve se ele não tivesse a influência errada que ele tem, né? Então, pessoal, vamos fazer o outro lado. Muitos estão fazendo o lado contrário, de jogar pedra, de dizer que é ladrão, de dizer que... Pessoal, comece a orar pelo presidente Lula, para vocês verem se não vai melhorar. Nós temos um presidente inteligente que não sabe usar a sua inteligência, certo? É isso que eu estou querendo dizer nesse vídeo. O tema central é esse. Temos um presidente inteligente que não sabe usar a sua inteligência para fazer o bem. Mas se Deus despertar o nosso presidente para fazer o bem, ele pode fazer muitas coisas ainda, porque quem está no controle é Deus, certo? Eu acho difícil o presidente Lula assistir esse meu vídeo. Mas se esse vídeo chegar ao presidente Lula, fica uma mensagem. Presidente Lula, você é a maior inspiração de Deus para essa nação, certo? Por mais que eu não concordo com as suas atitudes e com os seus pensamentos, eu reconheço que tu és uma autoridade constituída por Deus. E por isso, eu não posso dizer que sou seu fã, mas eu posso dizer que eu reconheço que foi Deus que permitiu que tu tornasse presidente. E por tu ser presidente dessa nação, acreditamos que tu pode fazer o melhor que tu pode para essa nação melhorar tanto a economia como as outras coisas que podem tirar as pessoas da miséria e de situação de pobreza através do trabalho, ok? É essa então a minha fala. Então, se esse vídeo chegar até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Valeu, pessoal. É nós.